Olá, eu sou a Débora e essa é a terceira reflexão do nosso canal Palavra de Vida. E hoje a nossa reflexão vai se basear em Isaías 53. Aproveita, dá uma pausa e já pega sua Bíblia para você estar lendo comigo. Amém? Isaías, ele foi levantado como um profeta no ano de 740 anos de Cristo, antes de Cristo. E o que era um profeta naquela época? Não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus, né? Então Deus escolhia pessoas específicas para estar falando algo para a humanidade, para estar falando algo para o seu povo. E ele escolheu Isaías para estar profetizando sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, essa aliança que ele faria conosco através de Jesus. E são palavras lindas. Eu particularmente amo esse texto. Eu fico emocionada toda vez que eu escuto ele. Então vamos ler? Antes, vamos orar e pedir para que Deus traga a revelação dessa palavra, que ela entre em nosso coração, que nós possamos finalmente, realmente entender quem foi Cristo, o que é Cristo para nós. Né? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com cada pessoa, Senhor, que está assistindo, que Teu Espírito Santo esteja trazendo discernimento, Pai, e está abrindo a mente para a Tua palavra, Senhor, que a pessoa ao terminar, Senhor, aquela pessoa que ainda não entendeu quem é Cristo na vida dela, Senhor, ao final dessa palavra, Senhor, ele possa entender, Senhor, e tomar posse, meu Deus, dessa linda promessa que é Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, Isaías, assim, eu particularmente sou apaixonada por esse texto. Não tem assim como não ficar emocionada. Então, vamos ler um pouquinho Isaías 53. Então, a palavra de Deus fala o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então Jesus veio com uma aparência humilde, uma aparência comum. As pessoas olhavam assim e não davam nada por Jesus, né? Era desprezado, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, cada passo que ele deu nessa terra, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que é a iniquidade? É o mal, é o pecado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum. O que é dolo? É mal. Nenhum mal, né, Jesus fez. Nenhum dolo se achou na sua boca. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades, ou seja, o pecado, né, deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha, gente, nós podemos tirar vários pontos aqui. Primeiro ponto, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, eles trouxeram pecado, eles separaram, eles romperam uma aliança que Deus fez com eles. Eles antes tinham um relacionamento com Deus. Toda tarde, Deus vinha, passeava pelo jardim para ter aquele relacionamento. Era toda tarde, gente, todo dia. Então, Deus tinha prazer em ter aquele relacionamento com Adão e Eva. Mas a partir do momento que veio a desobediência, essa aliança foi quebrada. Então, Jesus, ele veio, ele é uma promessa de renovação da aliança. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele restabeleceu uma aliança, ou seja, ele deu o seu filho para que essa intimidade pudesse novamente acontecer, esse relacionamento pudesse ser restabelecido conosco. Então a primeira coisa, Jesus é uma promessa, né? É a promessa de uma nova aliança com Deus. O segundo ponto, essa linda promessa, ela se baseia no quê? Ela se baseia numa cura, né? Cura, seja uma cura física, seja uma cura emocional, seja uma cura da alma, seja uma cura do espírito. Ele veio para nos trazer cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz o versículo aqui. Então ele veio para trazer cura. Ele também veio para perdoar os nossos pecados, né? Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência de desobedecer a Deus? É a morte eterna. Então ele veio para perdoar os nossos pecados. E quando há esse perdão dos nossos pecados, quando há um verdadeiro arrependimento, nós colocamos diante de Deus as coisas más que nós fazemos, as transgressões, as desobediências a Deus, e há um verdadeiro arrependimento, Deus perdoa. E com isso nós tomamos posse de que ele também veio, além de trazer a cura física, ele veio trazer a vida eterna. Ele veio nos dar vida. E a palavra de Deus diz que ele veio, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida eterna. Hoje nós temos essa promessa daquele que crê. Quem crê será salvo. Aquele que crê, praticar as palavras do Senhor será salvo. Poderá ter a vida eterna. Então isso é uma promessa maravilhosa, é uma promessa ímpar. Ninguém pode prometer isso para você além de Deus, né? Outra coisa também, Jesus ele veio e sentiu tudo que nós sentimos. Ele passou por tudo que nós passamos. Olha o que o texto falou, que ele era desprezado, que ele foi humilhado, né? Que foi rejeitado. Então, todo aquele sentimento que você sente de humilhação, de rejeição, de desprezo por parte das pessoas, Jesus passou. Então, não há ninguém que entenda você melhor como Jesus. Ele é perfeito, ele entende, porque ele passou por isso. Se nós formos ver o Novo Testamento sobre toda a sua vida, ele foi rejeitado até hoje. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, né, no versículo 3, era desprezado, e lá no finalzinho fala assim, e dele virávamos o rosto, né? E dele não fizemos caso. Até hoje muitas pessoas sabem o que Jesus veio fazer, sabem o que Jesus prometeu, mas não fazem caso. É como se falasse, eu não estou nem aí, né? Então todos esses sentimentos que nós passamos aqui na vida, nessa terra, ele sentiu também e ele entende. E isso é maravilhoso. Outra coisa também, ele veio para nos mostrar o caminho. Olha o que fala aqui. Fala que antes nós éramos desgarrados como ovelha. Ou seja, a ovelha, se ela não escutar a voz do pastor que dirige, ela não sabe para onde ir, né? Ela fica perdida. Então, ele veio para mostrar o caminho. E ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através, ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então ele veio para mostrar o verdadeiro caminho. E por que nós muitas vezes, Débora, mas como é que é se sentir perdido? Nossa, quantas vezes nós sentimos um vazio,
na nossa alma que a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe o que vai fazer. Às vezes a gente conquista tudo financeiramente, conquista todos os títulos que nós queremos, conquistamos casa, carro, e aí de repente nós vemos que nada disso supre. Há um vazio dentro da gente. E esse vazio, ele é preenchido por Deus, porque Deus, quando nos criou, ele deu esse relacionamento, ele tinha esse relacionamento conosco. Então, quando houve o pecado, tirou isso de nós. E ele quer voltar a habitar, esse vazio fica em nós, né? E ele nos deu um livre-arbítrio. Vai ter intimidade aquela pessoa que buscar, aquela pessoa que quiser. Deus é educado, né? Diferente de nós. Queremos impor nossa vontade. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. E esse vazio ele é preenchido quando nos entregamos a Jesus. Quando a gente diz, não, eu quero ter um relacionamento contigo. E aí, através da oração, da leitura da palavra, ele vai te enchendo com a presença dele. Ele vai enchendo aquele vazio que nós sentimos. Amém? O quarto ponto é que através dessa promessa aí de Isaías 53, nós ganhamos um intercessor. Ele diz aqui que intercede por nós. Então Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele voltou para os céus. E ele intercede por nós. O que é o intercessor? É aquela pessoa que media. É aquela pessoa que diz, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar de alguma forma, porque eu entendo o que você está passando. Então Jesus é o nosso intercessor. E quando ele foi ascender aos céus, se tornou nosso intercessor, ele também mandou um consolador. Até nisso ele nos supre. Ele supre a nossa carência de ser consolado, porque ele sabe o que é ser desprezado, humilhado, ferido, machucado, estar doente, ele sabe de tudo isso, né? Porque ele viveu isso aqui na terra. Então ele mandou um consolador, que é o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo está ali para aquele que quiser ter acesso. Ele vem e consola. Quantas e quantas vezes estamos angustiados de alguma forma, desesperados, não sabemos nem o que falar e nos ajoelhamos ali perante Deus e só choramos. Nesse momento a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque além de ser um consolador, o Espírito Santo também é um intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não conseguimos nem falar o que sentimos, nós nem nos conhecemos, nós sabemos o que estamos sentindo, mas quando a gente começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, ele vai mostrando e ele vai intercedendo, ele vai levando o que está dentro de nós até o Pai, né, intercedendo por nós, nos consolando de alguma forma. Isso é muito maravilhoso. E diante de tudo isso, o que eu faço, Débora? Diante de todas essas promessas de Deus para a minha vida, né? Nós podemos tomar o exemplo de Abraão, né? Olha o que a Bíblia fala dele. Nós vamos abrir agora em Romanos, capítulo 4, versículos de 20 a 25. Então fala assim, a respeito de Abraão. Abraão, olha, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então Deus chegou a Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não duvidou, ele creu naquela promessa de Deus. Então ele hoje é considerado como o pai da fé, né? Então nós temos que ter a mesma atitude de Abraão, de crer nessa promessa. Olha o que Isaías 53 começa falando. Quem creu, versículo 1, quem creu em nossa pregação? Então nós temos que ter essa fé, crer que Jesus é tudo isso que está ali em Isaías 53 e muito mais. Nós temos que crer, né? E aí fala assim, Abraão, né, ele não duvidou por incredulidade, aí versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ou seja, que era Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós temos que crer, gente, mas não é só crer, é seguir.
Nós temos que seguir os passos de Jesus, né? Então, isso é a fé de que Ele veio para nos dar a vida em abundância, Ele veio para nos curar, para nos resgatar. E a partir do momento desse resgate, nossa vida não é mais nossa, é dele. E Jesus, Ele quer seguidores, Ele não quer só ouvintes, né? Muitas pessoas, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Mas tem uma ojeriza de ouvir a palavra dele. É como se fosse um espinho agudo, né? Porque não é fácil seguir os passos de Jesus, né? Então, e hoje eu te convido a chegar diante do Senhor, do trono da graça dele, tá? Te convido a chegar ao trono da graça do Pai com confiança, confiantes de que, através de Jesus, crendo nele, nós somos resgatados. Nós somos considerados, agora somos adotados como filhos de Deus, né? Santos e amados pelo nosso Pai querido que está no céu. Amém? Então, espero que essa reflexão você tenha entrado no seu coração e que hoje nós possamos olhar Jesus de uma forma diferenciada, né? Não somente como algo intangível. Jesus, ele é tangível. O que é tangível? Palpável. Então, que nós possamos chegarmos a Ele, né? E ter intimidade com Ele. É isso que Ele quer. Lá no versículo final, nos últimos versículos de Isaías 53, Deus fala que nós somos a herança, os frutos de Jesus, né? Nós somos a herança de Jesus. Jesus nos quer. Jesus nos ama. Ele quer que nós estejamos perto dEle, porque Ele veio para isso. Para resgatar as vidas e povoar o céu, a nova terra e os novos céus que Ele prometeu lá em Apocalipse. Amém? Então eu vou orar com você nesse dia, para que Deus mude a sua história e que você possa ter, a partir de hoje, um relacionamento com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada vida aqui, Pai, que está assistindo, Senhor. Pai, vem estar mudando os pensamentos, Senhor. Vem estar mudando os caminhos, Senhor. Que Cristo seja real na vida deles, Senhor. Que os Teus planos, Senhor, que os Teus propósitos, Senhor, que os cumprimentos das Tuas promessas, Senhor, venham sobre a vida de cada um, meu Deus. Muda a história de cada um que está assistindo nesse dia, Pai. Vem estar, Pai, restaurando a aliança, Senhor, que vem através do Teu Filho, Cristo Jesus, Senhor. Restaura a aliança, Senhor. Toque em vidas, meu Deus. Nós Te invocamos, Senhor Jesus. Nós invocamos a Ti. Nós invocamos as Tuas promessas em nossas vidas e Te convidamos para que o Senhor entre em nossas vidas e faça morada, faça mudança, estabeleça o Teu reino, a Tua vontade e a Tua soberania em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima reflexão.